Legados do governo Bolsonaro. Liberdade. Podia falar o que quisesse. Bolsonaro nunca processou ninguém por fazer crítica a ele. Vamos analisar os legados de Bolsonaro e fazer comparações que Lula não consegue. Lula é gastão, ele vem para gastar as economias. Bolsonaro saneou as contas públicas e fez muita coisa importante no Brasil. O Ministério de Minas e Energia anunciou nesta semana redução de 38,9% na tarifa de Itaipu para 2023. A nova tarifa reflete a redução do serviço da dívida da usina e do custo unitário dos serviços de eletricidade. Reduziu tributos. Nós reduzimos de maneira permanente 13 impostos. O Brasil atraiu investimentos privados e manteve os preços livres. Vários países do resto do mundo nacionalizaram empresas, fixaram preços, congelaram preços e aumentaram impostos. Sabe o que está acontecendo? Pela primeira vez na história, a inflação brasileira vai ser menor que nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, e o crescimento econômico brasileiro será maior que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e que na China. Ou seja, pela primeira vez na história, o Brasil tem inflação menor que nos Estados Unidos e crescimento econômico maior do que a China. Olha, essa é uma herança bendita que este governo está deixando para o próximo. Bolsonaro iria ganhar a eleição, a Petrobras atingiu o maior valor de mercado de sua história. Desde que saiu o resultado da eleição, você teve perdas bilionárias em valor de mercado da Petrobras. Ou seja, hoje, uma política econômica não tão clara, que está sendo sinalizada pelo próximo governo, ele vai gastar 150 bilhões de reais a mais via orçamento. Só que vai gastar 200 bilhões de reais a mais via aumento da taxa de juros. Nós estamos entregando pela primeira vez desde a redemocratização um país que gasta menos em relação ao PIB do que há 4 anos atrás. Além disso, estamos entregando superávit primário. Além disso, se você pegar os 100 maiores países do mundo, a relação dívida-PIB deles aumentou 11 pontos percentuais após a pandemia. No Brasil, essa relação caiu 0,1 ponto percentual. Ou seja, as contas públicas estão em ordem. Além disso, nós adotamos uma série de novos marcos legais que aumentam a segurança jurídica e atraem investimento privado. Então, você tem a autonomia do Banco Central, nova lei cambial, nova lei do gás, nova lei de ferrovia, nova lei de cabotagem, novo marco de securitização. Você tem várias novas leis trazendo investimento privado para o Brasil que já garantiram investimentos contratados de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. Isso é dinheiro entrando no nosso país. A política econômica, a política energética adotada pelo presidente Jair Bolsonaro é exemplo no mundo. Basta você ver que enquanto o resto do mundo enfrenta uma crise energética, o preço dos combustíveis e da energia no Brasil caiu. Isso é algo novo quando você compara a realidade internacional. Outro número, em 2015, o mercado de capitais brasileiro era de 122 milhões de reais. Hoje é de 596 milhões de reais. Nós multiplicamos por mais de 3 no mercado de capitais. Quando você olha o número de pessoas físicas que investem na Bolsa de Valores, esse número multiplicou por 6 nos últimos anos. Isso mostra o quê? Uma estratégia nossa de fortalecimento do mercado de crédito, do mercado seguro, do mercado de capitais, atraindo investimento privado e gerando emprego e renda para a sociedade brasileira. Por exemplo, a desestatização do crédito. Só para vocês terem uma ideia, o crédito hoje majoritariamente é fornecido por bancos privados via crédito livre, ao contrário do passado, que eram os bancos públicos. Então você não precisa de bancos públicos toda hora liderando o crédito. A nossa agenda do mercado de capitais já garante isso. Então, o novo marco de garantias. Esse novo marco de garantias vai multiplicar o mercado de capitais brasileiros por 10. Isso é algo incrível, que é o quê? É mais crédito com juros mais baratos para o pequeno e médio empreendedor conseguir tocar o seu negócio, gerando emprego e renda para a nossa sociedade.
Pela primeira vez na história, a inflação brasileira é menor que a americana e o PIB cresce mais que na China. Pela primeira vez na história, temos 100 milhões de brasileiros trabalhando. Nós batemos o recorde de fluxo de comércio. É o maior movimento de abertura econômica dos últimos 30 anos. O investimento privado bate recordes. Ontem nós reduzimos em 38,9% a tarifa de energia cobrada por Itaipu. Se você pegar, havia 13 anos que não tinham redução na tarifa de Itaipu. Há 2 meses atrás nós reduzimos, ontem reduzimos novamente, reduziu em 43,9% a tarifa de Itaipu. Só quase 40% das empresas estatais privatizadas ou fechadas. Recorde de fluxo de comércio, recorde de emprego, inflação menor que nos Estados Unidos. Quer dizer, no setor de mineração, em junho, eu assinei um decreto importante sobre o lítio. Já tem empresa anunciando R$1 bilhão de investimento no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Acabamos de aprovar a medida provisória que fortalece parceria público-privada na exploração de minerais, de alguns tipos de minerais. R$2,5 bilhões de investimento em Santa Quitéria, no Ceará. Então, nós estamos tentando melhorar a comunicação. Mas parte também disso é porque existe uma certa má vontade decorrente dessa polarização. Possível redução de até quase 10% na conta de energia é ótima notícia. Qual sua avaliação? Bem-vindo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossa audiência. É o resultado de um trabalho bem feito, Adriana. É um trabalho que eu diria tem 2 características principais. Primeiro, ele parte de um entendimento bom de como funciona a economia, de quais são os fatores que levam a economia de um país a ficar melhor. E segundo, de uma administração sensata de várias áreas críticas do governo, que ao invés de adotarem políticas populistas, para trazer uma satisfação imediata, um resultado eleitoral imediato com resultados negativos no médio e no longo prazo, essas políticas seguiram esses fundamentos. Isso tudo tem por trás Paulo Guedes, que é um dos economistas mais competentes, uma pessoa que veio do mercado privado, que entende realmente como as coisas funcionam. Então, está aí um legado positivo que provavelmente, se Deus quiser, vai continuar dando frutos ainda por bastante tempo. Oi, Mota, a discussão nesse ano interminável em relação ao preço dos combustíveis, o Congresso Nacional também entrou na discussão, no debate e, ao que tudo indica, essa discussão vai continuar para o ano que vem, não é? Essa é uma discussão filosófica, né, Tiago? Até que ponto o governo deve ou não interferir no preço dos combustíveis. A gente também tem que lembrar que o mundo não saiu da crise, né? A gente ainda tem uma guerra importante acontecendo na Ucrânia. Esses fatores vão influenciar muito em várias coisas, entre elas no preço do petróleo, né? O preço do petróleo ele sobe e desce, então isso é uma coisa que acontece já há décadas. O que é importante são esses fundamentos, esses legados, né, que foram apresentados pelo Saxida, que são a inflação baixa, resultados históricos positivos nas estatais, um crescimento excepcional do PIB, redução de gastos do governo federal. Há quanto tempo a gente não escuta isso